Na roça mesmo, como as coisas eram muito difíceis naquela época, tinha época de seca mesmo, que tinha que andar entre 8 e 5 quilômetros para poder conseguir água para poder beber. E a forma que tinha para poder sobreviver era trabalhar no canavial de cana mesmo. A fome também, né, que assolava a região. Tinha que, às vezes, comer banana verde, tinha que caçar passarinho para poder me alimentar, né? Mas tudo isso ajudou na formação para o que eu sou hoje. Teve uma época que saí lá de Terra Nova, fui morar num local chamado Bonfim, onde a dificuldade só aumentava. Até para poder chegar na escola, andava cerca de 2 horas para poder chegar na escola e para poder retornar do mesmo jeito. Em um período de minha vida, vim morar em Salvador, na Nova Constituinte, quando ainda era invasão, achando que as coisas iriam melhorar. Só que só fez piorar novamente, mais uma vez. E nesse período, chegaram a me oferecer drogas. Minha mãe sempre dizia assim, você pode não ter nada, mas tenha caráter. Todas as vezes que me ofereceram, eu disse não, e tenho muito orgulho disso, né? E eu queria tocar num assunto muito sensível e deixar também um alerta aos pais sobre os seus filhos. Fiquem de olhos abertos, né? Seja com vizinho ou com próprios parentes. Por quê? É um tema um pouco difícil para mim falar, mas eu me senti à vontade para poder abordar e falar com vocês sobre o abuso sexual com crianças e adolescentes. Eu, quando tinha 5 anos de idade, minha mãe saiu para trabalhar e as filhas das vizinhas, se eu não me falha a memória, uma tinha 10, outra 13 a 12 anos de idade, me chamava para a casa dela e lá acontecia atos sexuais, eu com 5 anos de idade. Né? Então fica esse alerta aos pais, né, aos familiares também, para poder ter muito cuidado com os seus filhos. Porque assim como eu cresci e segui para o caminho correto, tirei esse trauma de minha mente, de minha vida, outras pessoas se tornam psicopatas, né? Levam esse trauma para a vida toda e se tornam pessoas ruins. Né? Então hoje eu procuro, o máximo, ter um olhar diferente para as crianças, adolescentes, para que eles não venham sofrer esse tipo de abuso também. E nesse período foi acontecendo muita coisa, fui morar em Dias Dávila, a qual também, aos 13 anos de idade, continuei passando fome, trabalhando para poder ajudar, criar meus irmãos. Minha mãe tem 9 filhos e alguém tinha que se sacrificar. Né? Passando esse período, fui morar em Simões Filho. Chegando em Simões Filho, meu irmão Robenilson, estava morando no Lobato com meu pai, e uma colega nossa, chamada Edvânia, nos falou sobre o kickbox. Se eu não me falha a memória, escola aberta lá no Lobato, no Colégio Raimundo Mata, com o mestre Elenilson Nunes de Jesus. Ali eu iniciei minha trajetória no esporte. Só que o curioso era que o que me levou a buscar esse conhecimento do esporte foi os filmes de Van Damme, o Desafio Mortal, o Grande Dragão Branco, e também um lutador chamado Muhammad Ali, lutador de boxe. Chegando lá no colégio, conheci o esporte, né? Pude conhecer o mestre Elenilson, o qual foi e é de fundamental importância em minha vida, tanto no esporte como na formação como ser humano e pessoa e atleta e professor também, porque me recordo bem quando o meu pai faleceu, ele ficou do meu lado, né? Me deu forças, apesar de ter me batido muito. Porque assim, eu era muito lerdo no esporte, muito lerdo. E ele teve motivos dele, né? Mas hoje estou aqui e sou muito grato a ele, porque tudo que ele me ensinou lá, naquela época, eu trouxe para a vida. Né? E se hoje eu estou aqui, primeiramente a Deus e segundo a ele, que teve toda a paciência de me ensinar. Eu disse, vou fazer um teste com ele, que, na moral, eu não achava que ele ia ser o que ele é hoje. Entendeu? O julgamento, às vezes, nos condena. Mas
como ele disse, agradeço a mim, em primeiro lugar a Deus, agradeço a mim, mas eu digo ao contrário, em primeiro lugar a Deus é a Ele. Ele que fez para estar aqui agora, para ser o que ele é hoje. Eu orientei, mas eu orientei do meu jeito, que disse, caramba, eu vou fazer ele desistir, para ele enxergar a vida como é, não é a vida como ele quer, é. Quando eu me vi naquela situação de achar que eu não ia conseguir, ou de que eu não era capaz, dentro de mim eu falei assim mesmo, pô, mas ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou, não sabe a minha história, como assim eu não sou capaz? Eu não vou desistir. E o que eu fazia? Treinava no projeto, que era sábado e domingo, domingo à noite saía, voltava para Simões Filho, chegava em casa 1h da manhã, ficava treinando. Observação, a casa que eu digo era a casa de barro, que eu morei em casa de barro também, né? E aí ficava treinando 1h da manhã sozinho, com aquilo na mente. Não, eu vou bater em todo mundo que me bateu. Eu vou descontar. Todo mundo que me bateu, eu vou descontar. Eu vou mostrar que eu sou capaz. Eles não me conhecem, por que eu não vou conseguir? E treinava na academia, chegava em casa, ficava treinando na academia e um pouco mais, né? Até o dia que realmente teve a vingança, né? Não sei se o mestre vai se recordar. Teve um colega que no mesmo dia que ele veio me chutar, eu fraturei o dedo dele. O outro eu desmaiei com o Hulk, né? Mas aquilo para mim foi provar para mim mesmo que eu poderia estar entre os melhores alunos do mestre e que eu poderia superá-los. Aí a gente foi viajar para Sergipe, onde fui eu, a Regina, Adriano e ele, 3 lutadores. Chegou lá, né? A gente foi, ficou, no outro dia a lutar, aí ele veio, mestre, eu não quero lutar não. Por que, rapaz? O cara tem filho, e a esposa está ali, ele me contou a vida dele, eu digo, meu pai, não estou entendendo. Você vai lutar sim. Aí eu já morri, com aquela vontade de lutar que não existia, né? Não fez nada. Eu disse, não acredito. Ele está aqui. A mesma oportunidade que ele tem, você vai ter. Deixe você crescer. Mas, mestre, eu posso conseguir isso mais tarde? Não existe mais tarde. É o presente. É o presente, é o agora. Aí, com o professor de antigamente era professor, né? A raiz. Eu tô com sede, rapaz, deu dois logo um tapa na cara dele, disse, rapaz, acabou logo essa luta. Vamos parar de brincadeira. Ele foi lá, deu um chute só, acabou a luta. E é isso que eu quero. A melhor coisa, olha, uma das melhores coisas que eu ouvi do mestre foi quando a gente foi lutar em Sergipe. Depois dessa fadídica luta, daquele tapa na cara que eu tomei, né? Tinha um atleta na academia que eu era fã do cara, eu admirava, não vou citar nomes, mas o mestre sabe quem é, admirava a ponto de eu defender o cara com unhas e dentes, se alguém falasse alguma coisa. E eu me inspirava muito. E aí quando foi um certo dia, depois, no outro dia o mestre falou comigo, pô, você admira tanto fulano de tal, não sei se ele vai se recordar, mas um dos meus melhores alunos é você, porque você saiu do estado e foi campeão. Aí eu percebi que o olhar dele estava mudando, que ele viu que valeu a pena tudo que ele passou, o estresse que ele passou comigo valeu a pena naquele momento quando ele falou aquilo. Então, foi tão forte para mim que eu trago até hoje a lembrança dessas palavras guardadas. Antigamente, a maneira de ensinar era um pouco diferente. Então, eu peguei muitas coisas boas dele, aí o famoso filtro, né? Quando eu vi ele liderando, eu falava, não sei se ele vai se recordar, tinha vezes que perguntava, mestre, quando é que eu vou puxar aula? E isso aí eu ficava vendo os caras, todo mundo puxando aula, e eu não puxava. Eu não puxava, os caras puxavam, não puxavam. Eu, mestre, quando é que eu vou puxar aula? Ele, calma, não sei o quê, se eu aí não pagava pra ele assim. Mas a ação dele liderar, de ter 20, 30 alunos assim, ele falar, se todo mundo ficar calado, ele pegar na mão de cada um e ensinar, né, o passo a passo, não somente o liderar, mas ser como um pai, né, de cuidar, de se preocupar, de chegar assim e falar, como é que tá na escola?
Na escola tá assim, ó, você sabe que se você não melhorar aí, vai ter algumas pequenas punições aí, porque, né? Você sabe que não adianta você ser um bom lutador e não ser um ótimo cidadão, não ser um ótimo aluno, não ser uma pessoa de caráter. E isso foi me moldando a querer fazer o mesmo processo com as pessoas, ou seja, ajudar a construir cidadãos, né? E isso formou dentro de mim essa semente de querer também ser mestre, né? Cuidar das pessoas, ensinar as pessoas, porque para mim mestre é isso. É ensinar o caminho e cuidar daquela pessoa até ela chegar ao processo dela lá. E por mais que não haja reconhecimento, que a gente sabe que muitos não reconhecem o trabalho, mas quando você vê a pessoa bem, você poderá para você falar, eu ajudei a construir ou formar aquela pessoa. Isso é muito gratificante. Comecei lá no Guedes, se você se recorda, era faixa azul. A terceira faixa era faixa azul. Cheguei lá no Guedes por indicação de Tiago e Maurílio. E aí comecei a dar aula e minha primeira aluna foi Milena Sacramento, né? A famosa Milena, Tronquinho, Mamutinha, sei lá como é que ela é chamada. E até hoje está comigo, né? Até hoje está comigo. E uma coisa muito importante, não sei se a Milena vai se recordar, o respeito da comunidade com a arte marcial. Lá no Guedes, aos sábados, tinha diversas pessoas que eram usuários. E quando eu chegava para poder puxar aula, todo mundo falava, professor, desculpa, nós estamos nos retirando do local para não atrapalhar a sua aula. E os usuários saíam do colégio, né, para poder não atrapalhar a nossa aula com o uso que eles estavam fazendo das substâncias deles lá. E assim também, depois do Cerqueira, ou do Guedes, fui dar aula no 2 de julho, da Cerqueira também. E tenho alunos que eram envolvidos na criminalidade e que a Milena conhece até um deles, que hoje é pastor, né? A gente foi lá, lutou por ele até o fim, não abandonou ele, pegou na mão dele e falou, não, você não vai ficar sozinho, você não está sozinho nessa luta. E hoje o cara é pastor, tem outro que já se formou também, é professor hoje, né? E se libertou desse mundo através do projeto social. Aí agora vem a importância, né? Aí agora vem a importância das conscientização dos professores, da comunidade, para o social também. Porque às vezes o pessoal não valoriza, eu não vou por causa disso e aquilo, ou é gratuito, ou não sei o que a sociedade vê, mas eu venho para a rede social, né? E posso me orgulhar por ser campeão brasileiro, por ser campeão baiano, por hoje ter 36 lutas profissionais, né? Mas eu vim de um projeto social, né, ao qual foi iniciado pelo mestre Lenilson Nunes. E hoje eu tenho muito prazer e orgulho em continuar trabalhando com o privado e com o social também. Eu já vivia no Guedes, né? Estudava lá, tinha na faixa de 11 a 12 anos e fim de semana estava jogando bola o tempo todo. Jogando bola, bagunçando, né? Sem contar que era problemática demais. E aí um certo dia, esse abençoado apareceu lá, ele, Maurílio e Tiago. Aí tinha uma galerinha comigo na quadra jogando bola e ele encostou. Chamou a gente no canto, aí falou que tava levando para lá, aí chamou a gente para fazer uma aula experimental. E a maioria não teve muito interesse, mas eu e uma amiga, né, fomos as primeiras a aparecer lá, a gente foi. E aí quando ele viu a gente fazendo os movimentos que ele tava mandando, acho que o cara ganhou o dia dele ali. Ele, rapaz, vocês levam um jeito e tal. Aí a gente gostou, né? Que a gente gostava de bater. E aí ele falou que
estava com esse projeto que seria sábados e domingos, eu acho, os 2 dias. E nessa aí a gente continuou. E aos poucos ele foi conversando comigo e colocando em minha cabeça que eu não poderia estar batendo nas pessoas, né? E principalmente a partir daquele momento que eu estava aprendendo a me defender e aprendendo a arte, né? Que aquilo ali já era errado, que não deveria agir dessa forma. Foi conversando, não foi daquela forma como os pais da gente falam, ah, você não pode fazer isso e tal, e tal, e tal. Não, ele me explicou porque eu não poderia. E aí eu parei de brigar, parei de bagunçar, tomei jeito, né? E o esporte também, além de mudar a minha forma de agir, né, o meu comportamento, também me ajudou em uma fase também muito difícil. Quando eu voltei, eu estava me recuperando de uma depressão, também tenho grandes problemas com ansiedade. E no esporte, aqui, além de gostar, para mim também é uma terapia, né? Que é aqui onde eu me sinto bem, onde toda tensão, todos os problemas do dia a dia eu consigo resolver aqui, não a situação em si, mas toda a tensão, toda a frustração que tem na mente, que já tem um ponto já para poder voltar, todo aquele desespero que a gente fica, que pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão, passam por problemas que precisa de ter algo para poder aliviar a mente. E aqui eu consigo aliviar a minha mente. Primeira vez que eu encontrei Milena, tava ela e Michele, né? E aí, sabe o que você sabe? Eu olhei assim, vi aquela menina assim, troncudinha, marrenta assim. Né? Aí eu falei, isso aí, ou vai ou racha, dos dois, tem talento, né? Ou vai ou racha. Mas aí quando ela começou a fazer atividade, começou a treinar, né? Eu senti isso nela. Nunca falei, mas eu senti. Ela falei com tanta vontade, mas naquela vontade de eu tô aqui, eu tô fazendo certo. Ela poder extravasar algo que estava dentro dela. Não é poder sentir aquela energia dela. Eu tenho que extravasar algo que está aqui dentro. Eu tenho que colocar isso para fora. Né? Eu senti isso em Milena. E eu percebi que a minha intuição não estava errada, né? Porque ela, como ela mesmo comentou, ela tinha 11 anos de idade. Está com quantos anos agora, Milena? Precisa falar a idade? Precisa falar a idade aí, fala aí. 30 anos, né? 31. 31. 11 anos, tá? Hoje está com 31. E a gente continua junto nessa caminhada. Mesmo com os desencontros da vida, né? Afastamentos, né? Por percalços da vida. Mas até hoje estamos juntos, né? Entre trancos e barrancos, nós continuamos. Amor e ódio. Amor e ódio, uma relação de amor e ódio. Mas estamos aqui e valeu a pena. Valeu a pena porque hoje ela ajuda a formar outras pessoas também. Porque ela sabe o que ela passou, as dores que ela sentiu na vida dela. Então, para poder identificar a pessoa que passa pelo mesmo processo, não é que é fácil, mas se torna menos difícil. Eu estava treinando, na época eu era faixa marrom de kickboxing, aí estava trabalhando na construção civil, quando eu tive um acidente, que eu ia ficar tetraplégico, né? Fomos até o médico, ortopedista, e ele falou que se eu desse um soco novamente, eu poderia ficar tetraplégico. E fiquei quase 2 a 3 anos tomando medicamento controlado para suportar a dor. Eu não conseguia nem girar o pescoço, que parecia que ia descolocar tudo. Muita dor, muita dor. Meus braços, movimento era limitado para poder andar, muito complicado. E eu já treinava, né, como eu citei, já estava na faixa marrom. E um certo dia, lembro como hoje, uma sexta-feira, era às 9h45 da noite, estava morando na Saboaria, na Boa Vista São Caetano, a qual eu tive uma conversa com Deus, né? Conversei com Ele da seguinte maneira: falei, Senhor, se for de sua vontade, para eu ficar bom e continuar trabalhando com esporte, resgatando vida, fazendo ações sociais, trabalhando e competindo, o Senhor me cura. Por favor. Mas se não for para eu trabalhar com esporte e trabalhar com vidas,
pode tirar minha vida, é melhor do que eu ficar sofrendo. E eu não entendi o processo, não entendi o motivo daquela dor, né? Eu aí sentei e dobrei meu corpo em posição de adoração, né? Dobrado, e naquela posição a dor passou. E ali eu apaguei, dormi. Quando acordei, era às 7 horas da manhã, naquela mesma posição, não estava sentindo mais nada. Meus movimentos do braço, não sentia limitação. Eu virei o pescoço para trás, não senti nada. E naquele dia eu peguei, arrumei minha roupa, coloquei na mochila, peguei a bandagem, desci para poder treinar. E treinei como se fosse o último treino da minha vida. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. A criação do Names, né, foi de uma maneira, para mim, sobrenatural. Tem uma música da Dina Brisa, que ela fala assim mesmo: eu não sei porque o Senhor me escolheu, quem tinha que escolher era eu, de poder carregar o fardo, de ser sim ou não dos seus. E como eu tinha saído, né, da equipe, na época de uma outra equipe, eu estava pensando em criar uma outra equipe, só que não vinha nome nenhum em minha mente. E nesse período eu trabalhava à noite na área de vigilante. E aí eu subi para o descanso, era 1h da manhã, isso 1h da manhã, com aquilo na mente: qual nome, qual nome, qual nome. Só que antes de entrar no descanso, eu orei a Deus, né? Estava orando, conversando com o Senhor e falando assim mesmo: Senhor, qual nome eu poderia colocar? Como eu posso estruturar uma equipe que possa fazer o trabalho social, algo que eu possa ajudar as pessoas, ajudar no crescimento? Como é que poderia ser feito isso? E aí subi para o descanso, né, no horário lá do trabalho. Quando deu 2h da manhã eu desci e fui fazer a ronda. Quando eu chego no fundo do local que estava fazendo a ronda, eu estou voltando, aí então um nome em minha mente, do Names. Aí eu: o que é isso? Me ficou do Names, martelando na mente: o que é isso, o que é isso? Aí eu cheguei, pedi apoio, fui até o QTO, aí peguei o celular e botei para poder pesquisar no Google o que significava, né, o nome do Names. Quando eu fui pesquisar, estava lá, no original hebraico, significa poder explosivo do Espírito Santo de Deus. Poder é inerente, algo que não foi criado pelo homem, algo além, algo de cima, né? Poder explosivo, que na conotação, traduzindo do hebraico para o grego, significa dinamite ou explosão. E nessa hora eu parei e falei: então é esse nome mesmo. Ou seja, então, o porquê eu falei da música do Na Brisa? Porque quem escolheu o nome não fui eu. Foi escolhido justamente e literalmente por Deus. E só depois, com o tempo, eu pude entender o porquê desse nome, né? A parte da união, né? O termo explosão, que em pouco tempo, quando a gente fundou a equipe, né, do Names Team, além do trabalho social, vieram muitos alunos, muitas pessoas, né? E em pouco tempo, vamos dizer, em menos de um ano de criação, era uma das equipes mais comentadas do bairro, né? Em 2 anos, uma das mais comentadas de Salvador, e em 3 anos ganhamos proporções nacional. Literalmente uma explosão, então algo que foi mandado por Deus, né? E dessa maneira, com o nosso trabalho, que foi implementado, né, trabalho social, com crianças, né, o qual tivemos o projeto que colocamos aqui dentro da associação, chamado Legal é Estudar, aonde acolhemos entre crianças e adolescentes, foram 68, né, onde tinha aula de kickbox, aula de dança, canto, teatro, né, libras, e com tudo isso fornecemos fardamento, eles tinham lanche, tudo feito pela instituição, totalmente gratuito para a comunidade, para poder assim ajudar as crianças da nossa comunidade e também os adolescentes, né, ao qual alguns adolescentes já foram encaminhados para o mercado de trabalho, né? Então a visão da comunidade
perante a associação foi essa, de grande apoio e ajuda para essas crianças e adolescentes, para poder mostrar a essas crianças e adolescentes que há algo além daquilo que presenciamos todo dia na nossa comunidade, né, onde vemos o índice de violência muito alto, né, a exploração da criança e adolescente muito alta, né, vemos a indução a ela entrar num mundo proibido, para não usar outros termos, muito rápido, o poder, e ela poder saber que existe um local onde ela pode tirar conhecimento, se profissionalizar, né, e poder ser uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, poder levar o pão honestamente para dentro de sua casa quando for de maior, porque tem pessoas que estão ali ajudando ela a crescer através do esporte, porque o esporte para mim é isso. Assim como me ajudou lá atrás a formar o meu caráter, formar quem eu sou hoje, o esporte ainda hoje, nessa geração, continua moldando, né, criança, adolescente e pessoas de todas as idades. Bom, quando eu comecei, eu estava meio que chegando aqui em Salvador, me mudando em Salvador. Aí eu estava procurando esporte para poder praticar, não estava querendo fazer futebol nem nada. Eu estava procurando arte marcial. Aí surgiu esse projeto aqui na rua, aí eu peguei e fui, treinei um tempinho, uns meses, aí parou. Foi aí que um parceiro meu de treino falou, pô, bora treinar de segunda a sexta, tem uma academia no São Caetano e tal. Aí eu peguei e fui. Aí eu treinei, conheci o sensei. Aí desde lá peguei o gosto pelo esporte e não quis mais largar. Logo no início eu achei que não seria uma ideia muito boa, porque a gente vê mais o boxe, kickbox como uma luta assim, né, bem agressiva. A gente vê como um esporte agressivo. Aí a gente como mãe tem medo, né, de que eles comecem a praticar o esporte e fiquem, né, mais agressivos. Então de início eu tive receio, né, mas logo em seguida, quando eles começaram a praticar o esporte, eu aí já comecei a ver que não era bem dessa forma, né? Que assim como em todos os outros esportes tem suas regras, né? E que essa questão da agressão já era um pouco mais seguro na academia. Eles começaram num projeto, né, com amigos nossos aqui. Aí logo após a gente conheceu a Dunamis, eles passaram a treinar lá com o mestre Mamute. E eu gostei também, assim como eles gostaram e deram continuidade. Rapaz, não vou mentir não, eu comecei porque queria bater nos outros. Puxa, depois me perturbar no colégio, eu pensei, eu vou fazer boxe, o primeiro que me perturbar, dessa porrada nunca mais. Aí ele começou a fazer também, fez primeira, eu pensei, não vou ficar pra trás não, que ele vai ficar querendo me judiar desse cara. Aí eu comecei a fazer junto com ele se mudou de academia e foi à praia. Aí até hoje a gente tá aí, onde tá hoje em dia. Ele mesmo fala que ele entrou com o pensamento de querer aprender a lutar para bater nas pessoas. E eu tenho certeza que hoje o pensamento dele é totalmente diferente, né? Eles hoje têm o pensamento de que se eles estão na rua e encontram alguém que queira provocar uma situação, uma briga com eles, eles já têm aquela ciência de que pode mudar, né, o rumo da situação. Que eles têm como fazer de uma forma diferente para não chegar a brigar com ninguém. Graças a Deus, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Começou a aparecer várias oportunidades. Agora mesmo em novembro eu consegui uma luta valendo cinturão profissional. E se Deus quiser, vou conseguir a vitória e vai ser aquele abrir a porta para poder ano que vem conseguir várias coisas diferentes. O mestre Mamute foi aquele apoio de pai, acho que eu não tive. Porque desde o início, ele nem me conhecia.
nem me conhecia direito, já me ajudou. Ele não, nos primeiros tempos que eu comecei a treinar lá, não foi ele que estava me treinando, foi o professor Filhão. Aí, logo quando ele voltou de viagem, ele pegou e falou: ah, você pensa em lutar, não sei o que, nem me conhecia, só me treinando uma vez. Ah, você pensa em lutar, não sei o que. Aí passou um tempo, aí ele botou para fazer minha primeira luta. Com ele eu posso ter total liberdade de falar o que eu quiser com ele, conversar. E vários conselhos que ele me deu, me tirou de muita coisa que acho que se eu tivesse feito há um tempo atrás teria consequências. Então ele foi um segundo pai para mim também. Lá, uma família, eu consigo desestressar, falar o que eu penso. Às vezes, quando não tô mal, ele me dá uma força. Eu acho que muitas vezes ele já deixou de ajudar ele próprio para vir me ajudar. O segundo pai, ele. E uma observação que eu sempre digo, na minha visão, a arte marcial deveria ser matéria escolar no nosso país. Porque além da disciplina, da educação, né, ajudamos a formar o caráter de todos os praticantes, independente da idade, criança, adolescente, idades mais avançadas, a qual aqui temos pessoas de 52, 53, 54 anos de idade praticando esporte, a qual antigamente tinha aquele preconceito: ah, não dá por causa da idade, é muito novo, é muito velho, para mim não dá. Então estamos aqui hoje quebrando esse paradigma, né, de poder fazer, e em termo também dos adolescentes. Hoje temos um grande índice de pessoas com depressão, né? É algo que está assolando, é o mal do século, é a famosa depressão. E muitas pessoas não entendem e vê isso como frescura, vê como algo que, se a pessoa está assim, fica vitimismo. Não, é algo muito sério, a qual tem que ser acompanhado. E muitas vezes temos pessoas do nosso lado, no nosso âmbito ali familiar, né, trabalho, amigos, a qual sofre muito com essa doença e as pessoas não percebem. Como já dizia Mano Brown, né, pergunta para o palhaço por que é que ele chora. Porque o palhaço sempre está sorrindo, mas ninguém sabe a dor que ele carrega. Então, o esporte tem ajudado muito nessa questão de ajudar as pessoas a se libertarem, né, desse mal que é chamado depressão e também ansiedade. Lá na época do projeto social, onde eu iniciei lá no Guedes, depois Poeirão e assim vai, eu tive um aluno, uma pessoa muito aguerrida, que ele tinha um problema com drogas, né, era usuário, e isso tem uns quase 16 anos ou mais, 17 anos atrás, o qual ele era usuário e às vezes vendia para poder pagar a dívida que ele tinha, mas ele era meu aluno, né? E eu, como mentor dele, eu tinha que cuidar, tinha a obrigação de cuidar dele. E certo dia eu estava em casa, a mãe dele chegou lá para poder conversar comigo, que ele estava em um local que levaram ele para poder matar por causa da dívida dele. E por coincidência, ou melhor dizendo, por causa de Deus, eu tinha recebido o salário do mês do trabalho. Eu cheguei, fui até lá, adentrei o local, paguei a dívida dele, conversei com ele, dei 2 tapas nele, né, claro, porque eu amava ele, amo, e tinha que corrigi-lo, né, levei ele para casa, conversei com ele. Passou um tempo depois, ele estava na mesma situação, os caras tinham pegado ele para poder matá-lo, literalmente. E eu peguei o meu dinheiro, fui até lá novamente. Os caras falaram, não, eu falei, não, eu estou pagando a dívida dele, só que agora é eu e ele. Literalmente, eu me coloquei no lugar do pai e da mãe dele, porque eu dei uma surra nele. Dei uma surra de ele ficar lerdo. E eu colocar ele no ombro, levar ele para casa, colocar no sofá, dar mais 2 tapas nele, né? E falar com ele, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Tá bom? E depois disso, dei outra surra nele ainda, que ele ficou mole. Falei com a mãe dele, agora dei banho nele. E por coincidência, não foi 1 ano, não, foi meses. Ele se converteu ao Evangelho e hoje ajuda a resgatar almas, né? Hoje ele é pastor
largou o vício, e a história de vida dele tem, assim, também convertido muitas pessoas. E ele conversou comigo há 2 anos atrás, estava querendo colocar o esporte também dentro da igreja para poder ajudar a resgatar os jovens. E a exemplo, né, um dia eu estava lá dando aula lá próximo do Raimundo Mata, onde era antigamente a associação da gente. Aí chegou um menino assim, né, todo gordinhozinho assim, com o puxadinho, parecendo um japonês, né? Ficou olhando assim, aí queria treinar. Vamos lá treinar. Só que ele já tinha um histórico, né, de ser problemático. Né? O menino ia jogar bola, o cara tomava a bola e dava carrinho, o menino subia. Né? Aí, a ponto de um primo meu chegar para ele e falar: rapaz, você está no esporte errado. Viu? Mas nesse dia ele chegou lá na academia, ficou observando e começou a treinar. E essa pessoa é Felipe. Né? Faz favor, Felipe. Por favor, filho. Fala, galera. Eu sou o problemático. A Dunamis teve início para mim em 2018. Foi uma fase que eu tive vários problemas psicológicos. Eu enfrento esses problemas até hoje. Só que eu direcionava esse meu impulso para pessoas na rua. Então, tipo, eu passei a ser uma pessoa muito violenta e eu procurei a ajuda do meu mestre, que hoje é meu pai, né, considero. E, tipo assim, ele me direcionou, ele ajudou eu direcionar esses impulsos para o esporte. E hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente. Ele me ajudou, foi uma parte crucial da minha vida. Formou meu caráter, a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço a ele. E ele me ajudou a ver o mundo de forma diferente. Tipo, há um tempo atrás eu nem imaginando o que eu ia chegar hoje, entendeu? Tipo, eu era uma pessoa completamente perdida. Então, ele mudou minha visão, me colocou no caminho certo. Tomei muita porrada mesmo, me bateu bastante. Só que, tipo assim, foi por um bom motivo, entendeu? A pessoa que eu sou hoje sem dúvidas, graças a Deus, em primeiro lugar, mas também ao meu mestre. O esporte pra mim tem essa importância. Ele me salvou. Então, tipo, eu sou eternamente grato ao meu pai, Deus em primeiro lugar, meu pai e o esporte. Somente complementando o que o Felipe falou, acerca dos problemas psicológicos, né? Você tinha depressão, não era, filho? Isso. Tinha depressão e desde pequeno ele sempre não soube externalizar isso, na verdade, né? Perdeu o pai biológico muito cedo, mas ele ganhou outro pai, né? Que eu digo que sou eu, né? Ele sabe que é verdadeiro minhas palavras, né? E ele chegou, vamos dizer, ao fundo do poço, né? E a gente conversou bastante, né? Ele não via mais saída. E eu chamei ele no canto. Ele se recorda somente dos conselhos, mas eu dei 2 tapas no peito dele logo para poder ele acordar. E ele saber que a vida é dolorida, né? A vida é dolorida e nem tudo vão ser flores, né? Que assim como existe a dor física, existe a dor mental, a dor espiritual, mas com tudo isso, a experiência que tivemos juntos foi ótima. Porque hoje eu estou aí do meu lado. Ele me teve para poder a gente conversar. Mas quantas pessoas não tem ninguém para poder conversar e termina a vida de uma forma trágica? Então eu sou grato a Deus por ter colocado ele em minha vida e também por ter colocado eu na vida dele, para que assim pudéssemos caminhar junto. E eu tenho convicção que ele ainda vai dar muito orgulho, não somente para mim, mas para todos que o acompanham. E vai fazer muitas coisas ainda pela sociedade. Foi uma fase que, tipo, eu achei que eu tinha perdido totalmente a esperança no mundo. Eu cheguei pra ele se recorda disso, eu desabei no colo dele, comecei a chorar e, tipo, pra mim não tinha mais jeito, eu falei, eu vou fazer alguma merda. E ele tipo, agiu calmamente, me deu vários conselhos. E falou que a vida é difícil, você vai passar por altos e baixos, mas você não pode desistir. Então, tipo, o esporte pra mim é isso, é lutar, mesmo mal, você tem que lutar. E meu pai me ensinou isso, tipo, você não pode se deixar levar, porque hoje a gente tá no mundo e o mundo é dos fortes. Então, você tem que lutar pra ser alguém, você tem que lutar pra ser o melhor dentro e fora do ringue, pra ser uma pessoa boa. Agora estamos aqui realizando um trabalho, né?
o Dunamezinho Sim, que é totalmente gratuito para toda a criançada da rede de escola municipal e também estadual, porém de 8 a 12 anos de idade, né? Tudo feito com nossos próprios esforços e sacrifícios para poder estar ajudando a comunidade. Viemos agora também com um projeto social de apoio com a CMDCA e a Prefeitura Municipal de Salvador para menores, né, infratores, onde vamos estar trazendo para cá em 2 horários, pela parte da manhã e a parte da tarde, oferecendo a eles o esporte, né, o kickboxing, o jiu-jitsu e matérias diversas. Será 3 dias na semana, né, terça, quarta e quinta. Vai dar início agora entre dezembro e janeiro, né, para poder mostrar que o ser humano tem a oportunidade, né, de buscar a sua melhora, de mudar, porque muitos dizem, o ser humano não tem mais jeito. Mas enquanto houver 1% de esperança, haverá 1% de fé, haverá 100% de luta da Dunamis, de toda instituição que luta para poder resgatar nossas crianças, nossos adolescentes, mostrando a eles que há possibilidade sim. Há como você conquistar? Sim. Há como você chegar e cumprir seus objetivos? Sim. Basta você querer, pois a força está dentro de você. E aí, filho? Como é que você tá? Tá bem? Tô. E você? Tô Um pai, né? Como é que você tá na escola? Tô bem. A escola vai começar na segunda. Aí, no coisa de avaliação para ver se tá bem. No de português, era 8 questões. Daí eu tirei 6 na avaliação. E no de matemática, como era 16, tirei 14. Hoje a gente varreu a casa. Minha irmã se escondeu. Então sua irmã tá se escondendo ainda, né? Deixa ela. Escondeu. Levantei a cama, ela pegou e se escondeu. Muito bom saber disso. E você, filho? Bem também. Tá bem como? Tá ajudando a mamãe em casa, a fazer as coisas? Tá mesmo? Varrendo a casa, lavando aquele prato? Com certeza? Ainda não, né? A gente vai passar para sua mãe depois para você começar a fazer isso aí. Viu? Quando eu piso nesse tatame, eu acho sagrado. Sagrado já é, né? Agora parece uma casa pra mim. Como eu gosto muito daqui, pode falar. Pra mim sempre foi a segunda casa. Quando eu cheguei aqui, inspirei todo mundo, comecei a treinar. Pra mim eu comecei a ficar mais forte, comecei a aprender várias coisas. Eu acho o CC muito legal, ele é simpático, ele é um exemplo para mim, para todos aqui da academia. Ele é um exemplo para mim, um exemplo de lutador. Aí, quando eu cheguei aqui, quando eu conheci ele,
Ele foi como um amigo para mim, como um parceiro, treinou comigo, fez a gente morrer. E estamos felizes aqui de estar na academia. Daqui por diante eu vejo há um tempo o esporte estando nas escolas, em todo o âmbito, né, ajudando como meio de socioeducativo, ajudando as pessoas em termos também da questão física, mental, disciplinar, né, principalmente na geração que estamos, onde vemos muitas pessoas ganhando ou perdendo tempo em frente de telas, redes sociais, e com isso o tempo vai passando e elas vão ficando para trás. E o esporte é uma fonte de escape, é uma ferramenta muito importante, tanto mental quanto físico, né? E com essa minha visão futura, né, também do NAMES, é que vamos estar em diversos lugares, não somente aqui no São Caetano, para poder fazer esse trabalho em diversas outras comunidades do nosso estado e também do nosso país. Então a proporção é de crescimento, visando o bem-estar social, né, e do ser humano como um todo. Meu nome é Ronilson dos Santos, esse é um pouco da história da minha vida.